recuperação judicial ou mediação no Sejusc empresarial. Qual o melhor caminho? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Eis o tema. Diante de um cliente, diante de um empresário endividado, você vai adotar qual estratégia? Vai imediatamente acionar o remédio recuperação judicial ou antes vai construir um caminho de mediação no Sejusc empresarial? O que você vai fazer? Bom, esse é o tema que nós vamos explorar nessa conversa querida que eu cotidianamente faço com você aqui no YouTube. Então faz o seguinte, se você está gostando desses conteúdos, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, sugira temas e vamos destrinchar esse problema. Meu caro colega, cliente endividado chegou no seu escritório, quais os critérios que você deve adotar para escolher a melhor estratégia? Primeira questão, qual a natureza do endividamento? Quando eu pergunto natureza, eu quero saber a natureza dos créditos, pensando como credor, pensando já no sentido de uma recuperação judicial. Eu quero saber, em termos comuns, para quem o seu cliente deve. Mas eu quero saber se as dívidas já estão ajuizadas. Então, vamos para o primeiro problema. Quais as dívidas? Se nós estivermos diante de dívidas exclusivamente de instituições financeiras, eis aí um bom caminho para se avaliar uma mediação. Agora, se nós estivermos diante de um passivo trabalhista expressivo ou mesmo de uma dívida fiscal, eu já adianto que o Sejusc empresarial, que a mediação travada nesse ambiente que não é um ambiente judicial, nós não estamos falando de um processo judicial, não tem condições. Você não vai conseguir repactuar o passivo fiscal dentro de uma mediação encaminhada para o Sejusc empresarial. Agora, se você estiver diante de instituições financeiras, eis aqui um caminho interessante. Vamos além. Crédito trabalhista, não cabe repactuação no ambiente que eu já referi. Tá bem? Crédito fiscal também não, mas apenas instituições financeiras, sim. Mais que isso, vamos para o segundo caminho. Dívidas já ajuizadas ou ainda não ajuizadas. Meu caro colega, se você estiver diante de um cliente com o passivo já ajuizado, com ações pretendendo bloquear valores, eventualmente com um bloqueio judicial de valores já deferidos, eventualmente com um deferimento de busca e apreensão, não cabe aqui uma reflexão sobre mediação. A mediação, na realidade, é possível ou é viável diante de dívidas com instituições financeiras relativamente expressivas e que ainda não foram ajuizadas. Esse é o escopo, aliás, do artigo 20b da Lei 11.101. A Lei de Recuperação de Empresas, a partir da reforma promovida pela Lei 14.112, em fins de 2020, buscou estabelecer um ambiente pré-judicial para estabelecimento de acordos que evitem o processo de recuperação judicial. É isso que está previsto no artigo 20b, inciso 4º, parágrafo único. Marcelo, você sabe de cor? Claro que eu sei, porque eu leio diariamente a Lei de Recuperação de Empresas. E, na realidade, esse dispositivo não era regulamentado, portanto, os operadores não sabiam bem como agir. Mais que isso, apesar da mediação emergir como um valor importante no processo civil, veja o novo, que não é tão novo, mas o novo processo civil, trazendo a mediação e as formas alternativas de resolução de conflitos na principiologia do processo civil. Apesar disso estar presente no diploma processual, fato é que Sejusc existia antes de 2020, mas ainda não havia sido estabelecido
a especialização empresarial, e isso foi feito apenas em 2020. Isso, do ponto de vista histórico, significa ontem. Portanto, nós temos desde 2020 o estabelecimento em alguns tribunais de justiça do Sejusc empresarial, ou seja, há tribunais em que ainda não existe, e de outro lado nós temos a inovação trazida pela Lei 14.112, que foi sancionada apenas em dezembro de 2020, ou seja, ela entrou em vigência em 2021. Esses dois parâmetros trouxeram luzes para o estabelecimento de acordos, de negociações com credores antes do processo de recuperação judicial. Muito recentemente isso ainda não tinha sido posto como uma alternativa razoável ao empresário em crise, porque o empresário em crise apenas toma uma providência quando as execuções já estão distribuídas, o que torna mais difícil a mediação. Agora, a partir do momento em que existe esses dois vetores e a partir do momento que o empresário começa a perceber uma dificuldade em adimplir com os compromissos que estão dia a dia vencendo, e esses compromissos dizem respeito, sobretudo, a compromissos com instituições financeiras, nós estamos diante do momento ideal para se cogitar acionar esse remédio pré-processual, cujos custos são incomparáveis com os custos da recuperação judicial. Um argumento que vem a afirmar essa alternativa foi colocado na semana passada. Eu gravo esse vídeo no dia 15 de março de 2023. No dia 8 de março, exatos 7 dias anteriores, foi feito o primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, o FONAREF. E nesse Fórum Nacional, nesse congresso que ocorreu em Brasília, que teve a presença de ilustres doutrinadores, como o professor Manuel Justino, como o professor Daniel Carnio Costa, como o ministro Salomão, nesse congresso ficou evidente que o Poder Judiciário não dá conta de uma avalanche de recuperações judiciais. E por isso tem apostado na mediação empresarial como uma forma mais interessante de resolução das questões que envolvem credores e devedor, e de outro lado, com uma possibilidade de evitar as recuperações judiciais e, eventualmente, a convolução em falência. Portanto, nós temos aqui 3 elementos interessantes, indicativos da possibilidade de uma mediação antecedente à recuperação judicial que pode surtir os efeitos esperados. Primeiro, a criação do Sejusc Empresarial em 2020. Segundo, a inovação da Lei 11.101, e eu estou falando da Lei 14.112, que inseriu o artigo 20B. Se você é advogado, advogada, vai lá. Depois desse vídeo, anota aí 20B e busca compreender qual é a lógica daquele dispositivo. Eu já vou me estender um pouquinho mais nele nesse vídeo, mas eu quero que você não deixe nada de lado. Então, vá lá. Mas o segundo vetor é, portanto, essa mudança legislativa. E o terceiro vetor, o próprio Congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências. Tudo isso sinalizando para a mediação como um vetor importante de solução em um cenário de crise. Tá bem? Agora, quando fazer? Quando não existem ações judiciais com o condão de inviabilizar a operação da empresa. Se você estiver diante de um cliente que possui um conjunto de execuções e execuções em andamento, sem embargos com efeito suspensivo, para ser bem claro aqui para o advogado técnico. Se você está diante de um cliente que possui ações de busca e apreensão de seus bens, que virtualmente podem inviabilizar a atividade econômica, diante desse cenário, meu caro colega, a recuperação judicial é o remédio jurídico ideal. É o remédio jurídico perfeito. Por quê? Porque a recuperação judicial vai interromper essas ações de busca e apreensão. A recuperação judicial vai suspender as ações e execuções em andamento e vai permitir que o empresário tenha um tempo chamado stay period para reorganizar as suas operações
planejar e projetar o seu fluxo de caixa e organizar um plano de pagamento condizente com a realidade econômica da empresa. Portanto, a recuperação judicial é o remédio perfeito. Agora, não existem buscas e apreensões distribuídas. As execuções sequer estão em andamento, sequer foram distribuídas. O seu cliente apenas sabe que com o que ele está produzindo, ele não vai dar conta de seguir adimplindo regularmente os compromissos com instituições financeiras já firmados. E esses compromissos, no médio prazo, levarão a ações de execução que podem levar a severas dificuldades. Nesse cenário, escreve aí, nós estamos diante de um contexto ideal para acionar o Sejusc empresarial e buscar a mediação necessária. Marcelo, você tinha falado do artigo 20B, me explica o que isso tem a ver com a mediação, visto que a mediação é anterior a qualquer processo. Perfeito, excelente questão. Eu estou falando de mediação porque a partir do momento que você acionar esse remédio, o que vai acontecer é que o mediador vai intimar os credores e os credores, junto com o seu cliente, claro, você, estabelecerão uma mesa de negociações visando a solução desse problema comum. Qual é o problema comum? A incapacidade da empresa arcar com um conjunto de compromissos firmados. E essa mediação pretende, a partir de, claro, flexibilidade, a partir de um laudo de projeção financeira que você vai pedir para o contador do seu cliente confeccionar, a partir de uma projeção otimista e realista do seu cliente, o que é possível ser adimplido para o conjunto dos credores. Só o fato de trazer os credores diferentes à mesa já é um ganho, porque eles perceberão que ou eles fazem um acordo comum ou é impossível receber os seus créditos. E ao estabelecer essa solenidade, que tem um prazo de duração previsto de 60 dias, tudo na forma da lei, ao estabelecer essa reunião, o que vai acontecer é que, caminho 1, vocês vão alcançar uma mediação e uma novação dessas dívidas a partir de termos apresentados pela empresa e consensualmente, ou pelo menos relativamente consensualmente, construídos com os credores. E essa novação vai fazer com que a empresa tenha fôlego para operar e a ausência de necessidade da promoção na recuperação judicial. Perfeito? Você compreendeu isso? Ótimo. Agora, segundo caminho, se você não conseguir alcançar um termo razoável, a Lei 11.101, no artigo 20b, inciso 4º, parágrafo único, vai lhe autorizar, quando da distribuição de qualquer execução por parte dos credores, um pedido antecedente à recuperação judicial. Tutela antecedente preparatória para a recuperação judicial. E você terá 60 dias a partir desse pedido para preparar a sua recuperação judicial ou fazer uma negociação já no âmbito desse pedido para conformar a sua dívida de maneira razoável. Ou seja, a partir do momento que você abriu no Sejusc empresarial a negociação, você tem a faculdade de pedir antecipadamente a suspensão das execuções, se presentes os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101. E isso é uma alternativa extraordinária, porque você vai abrir uma mediação, os credores vão lhe ouvir na mediação, e você, obviamente, também vai ouvir os credores, e estabelecendo um termo comum encerrado o processo, excelente resultado, palmas para você, você conseguiu repactuar os compromissos de maneira condizente com as expectativas do seu cliente e dos credores. E se você não conseguiu fazer isso, entenda, os credores estão talvez com informações erradas para não aceitar essa proposta carregada de boa-fé. Você terá a alternativa de antecipar os efeitos do processo de recuperação judicial em 60 dias, suspendendo todas as execuções e preparando o pedido de recuperação judicial. Isso tudo na forma do artigo 20b, inciso 4º, parágrafo único. Ou seja, não há prejuízo algum em provocar
o Sejusc empresarial buscando termos negociais adequados a seu cliente. Agora, corta para mim e vamos pensar na prática. O que isso está produzindo na prática? Na realidade, os credores não querem recuperação judicial. Os credores sabem que os deságios dentro do processo de recuperação judicial são mais agressivos. O credor financeiro sabe que o deságio da classe 3 quirografário tem a média de 70%. O alongamento de 9 anos, ele sabe de tudo isso. A hora que você abre uma negociação no Sejusc empresarial, na realidade você está apresentando uma alternativa ao credor. Ao tempo em que está dizendo a ele, meu velho, se você não aceitar uma mediação razoável aqui, o que tem como alternativa aqui, o que está pairando nessa mesa é uma eventual recuperação judicial. Eu sei que você não tem interesse que eu ingresse em recuperação judicial. Você sabe que você não quer uma recuperação judicial. Ou seja, o fato de abrir uma mediação antecedente ao pedido de recuperação judicial significa que o credor vai ligar a luz amarela e vai dizer, cara, é melhor eu entregar os anéis porque eu vou continuar com os dedos. E mais, eu vou continuar com esse cliente. Esse cliente não vai pedir recuperação judicial se eu oferecer uma condição interessante e essa condição ela não vai chegar perto da condição que esse devedor pode alcançar dentro de uma recuperação judicial. E por que eu digo isso? Porque as médias dos processos de recuperação judicial são públicas. Se você quer saber qual é a média de aprovação nos planos de recuperação judicial, busque o Observatório de Insolvência da PUC São Paulo, que você vai perceber que os deságios e o alongamento são relativamente expressivos. Mais que isso, quando se ingressa em recuperação judicial, os prazos processuais, eles, no mais das vezes, ficam à mercê do cartório e do juízo. E isso é simplesmente uma loteria. Porque existem processos que andam rápido e existem processos que têm uma morosidade como característica fundamental. E os credores sabem disso. Logo, para o credor, é melhor oferecer uma carência de 3 meses ou de 6 meses em uma negociação no Sejusc do que aceitar o stay period médio do TJ de São Paulo de 504 dias. Eles sabem disso. É melhor aceitar um deságio de 20%, 30% do que um deságio de 70%, porque eles sabem que essa é a média do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos planos aprovados do Tribunal de Justiça de São Paulo. É melhor aprovar um alongamento de 60 meses, ou de 65 meses, ou de 70 meses, do que o alongamento de 90 meses, porque eles sabem que essas são as métricas, esses são os parâmetros que se observa no conjunto de recuperações judiciais. Logo, não é ruim para uma instituição financeira fechar uma negociação rápida, em até 60 dias, com uma carência de 3 ou 4 meses, um deságio de 15%, 20%, 30% e um alongamento em 60 meses, porque ele sabe que a partir desse acordo travado no Sejusc, correrão os 90 dias de carência e o pagamento deverá começar a ocorrer. E, tão logo passa esses 90 dias, os 60 meses para pagamento também se farão presentes. A alternativa da recuperação judicial, apenas para que o colega tenha uma ideia, é que, deferido o processamento da recuperação judicial, em média, 504 dias será o lapso temporal até a apreciação do plano de recuperação judicial. Em média, pode ser mais, pode ser menos. Na lei está previsto o stay period de 180 dias, mais 180 dias. Então, você compreendeu que nós estamos falando de um lapso temporal razoável, de pelo menos 1 ano. E o credor não pode fazer nada com relação a esses 180 mais 180. Ele sabe que a partir do momento que o juiz deferiu o processamento da recuperação judicial, esse 1 ano vai acontecer. Então, se vai acontecer esse ano, 1 ano a partir do deferimento, e esse ano, após esse ano, será apreciado o plano de recuperação judicial, que envolve carência, que envolve alongamento, que envolve uma atualização dos créditos, dos índices de atualização financeira.
mais razoável para ele é, antes disso tudo, vamos negociar? Vamos construir consensualmente índices de atualização financeira ao invés de você me apresentar índices quase goela abaixo no plano de recuperação judicial? Ao invés de a gente aceitar esse stay period que não tem o que discutir de 1 ano, vamos aceitar uma carência de 90 dias ou de 120 dias? Ao invés de um deságio de 70%, será que não é conveniente um deságio de 15%, 20%, 30% que na realidade diz respeito aos juros e às multas que estão no cômputo desse passivo? É nesse sentido que a mediação na seara empresarial vem tomando corpo. É nesse sentido que o primeiro congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências apontou nos seus enunciados este caminho como um caminho alvissareiro. E por que eu digo que ele apontou nos enunciados? Porque boa parte dos enunciados, se eu não estou enganado, nós estamos falando da metade dos enunciados, diz respeito à mediação no âmbito antecedente ao processo de recuperação judicial. Portanto, meu caro colega, se antes você tinha como único caminho o processo de recuperação judicial, eu quero que você guarde esse caminho, aprenda mais sobre esse caminho. Quer aprender tudo sobre esse caminho? Ingressa no treinamento avançado em recuperação judicial 2.0, todo ele reformulado, pensando no seu ingresso no mercado de recuperações judiciais. Mas, além desse caminho, você pode pensar em abrir uma negociação no Sejusc empresarial se o seu cliente não tiver contra si distribuídos um conjunto de execuções ou de ações de busca e apreensão que inviabilizem a operação. Então, se o seu cliente é precavido, diligente, sabe que a bola vai estourar mais à frente, sabe que as dificuldades chegarão, mas ainda não chegaram. Ele ainda não está respondendo a nenhum processo. Se está nesse cenário, nós estamos diante, meu querido colega, do cenário ideal para a provocação da mediação por meio do Sejusc empresarial. Os resultados que eu tenho percebido, que eu tenho recebido de colegas, são verdadeiramente alvissareiros. Semana passada eu tive a oportunidade de dialogar com uma mediadora do Sejusc Empresarial do Rio Grande do Sul e ela me disse que cada vez mais esse tipo de conflito tem aportado aqui no Rio Grande do Sul. Cada vez mais sociedades empresárias em crise estão chamando a mediação empresarial para a resolução da crise, especialmente das dificuldades de pagamento às instituições financeiras. E a recepção e o resumo desse diálogo é muito positivo. As instituições financeiras também veem com bons olhos na medida em que evitam o processo judicial, não retiram do setor de recuperação de crédito a busca do crédito e mandam para o jurídico. Na realidade, uma parte dessa negociação é feita pela recuperação de crédito, pelo setor de recuperação de crédito e não pelo jurídico. O seu cliente vai ter uma economia com relação à sucumbência que deveria arcar em execuções, por mais que as execuções e a sucumbência fossem administradas no bojo de uma recuperação judicial, fazendo a comparação aqui recuperação judicial e mediação, mas o fato é que estratégia é tudo. E eu, claro, quero ajudá-lo, quero ajudá-la a construir caminhos inteligentes para assessorar com competência o seu cliente e, claro, fazer com que você tome conta deste mercado na sua região. Agora faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, curta-o e se inscreva no meu canal. Me envie algum comentário também. E assim, eu estou produzindo muita coisa nova. Hoje mesmo, em algum momento do dia, eu estava produzindo o informativo semanal de recuperações judiciais, notícias quentes. Então, não sei se já está no ar, se quando você assistir esse vídeo, isso já vai estar no ar, mas eu quero produzir um informativo que ajude você a ingressar no mercado de recuperações judiciais e que o mantenha atualizado com notícias quentes que envolvem estratégias de prospecção e atuação de excelência. Tá bem? Então, grande abraço e em frente.